Um dos motivos pelos quais o caso com o laser tag me marcou ao longo dos anos foi a sua ambientação em meu estado natal, a Flórida. Sendo um nativo, admito que temos nossa cota de pessoas e lugares estranhos. O estado tem de tudo um pouco e é provavelmente o maior microcosmo da América fora da cidade de New York. E em toda aquela terra quente, abafada e plana no centro da Flórida, existem locais que podem desafiar toda lógica e razão. Não temos por aqui as exageradas armadilhas turísticas típicas de outros lugares. As mensagens no fórum dos brinquedos assustadores que eu vasculhei na época foram apenas algumas de muitas outras mensagens de outros fóruns que eu visitei, mas aquele foi o único fórum que eu moderei. Eu visitei muitos mais em meus dias mais sociais na internet, bem no início da web, meado dos anos 90, quando a etiqueta da internet ainda estava na sua infância. E se você possuía um fórum de sucesso, você era quase como uma estrela do rock. Houve um fórum menor que encontrei na época, e que tenho certeza que também já deve ter sumido há muito tempo. Ele tinha o objetivo de agregar outros moradores da Flórida, com suas histórias e experiências excêntricas. Eu o visitava de vez em quando, mas como um observador, nunca realmente postando nada, porque minha vida chata não permitia muito conteúdo para compartilhar. O fórum principal era o lugar onde os usuários postavam suas histórias estranhas da vida real, que aconteciam em qualquer lugar da Flórida, fossem eles morando aqui ou apenas visitando. Havia ênfase colocada no aspecto da coisa ser real. Mas, claro, você pode dizer o que quiser na web. Tenho certeza que muitas das postagens não eram verdadeiras. Hoje em dia, nós chamaríamos a maioria delas de fanfics. Certa noite, durante uma sessão de exploração nesse fórum às 3 da manhã, meus olhos se fixaram no título de um tópico, especificamente em duas de suas palavras. Foi escrito por uma garota da minha idade na época, que vou chamar simplesmente de Kate. Ela postou: "Alguém se lembra da Kidland?" E ao ver o nome deste lugar, algum recesso escuro de minhas memórias se iluminou. De alguma forma eu já sabia que era um local, e não algum programa de TV, livro ou qualquer outra coisa. Acho que visitei um lugar chamado Kidland quando era mais jovem. Por alguma razão eu me esqueci de tudo sobre isso até recentemente. Talvez fosse no centro da Flórida. Meus pais costumavam me levar por todo o estado. Papai era um fotógrafo que gostava de tirar fotos de todos os pequenos parques temáticos esquisitos que pontilham as interestaduais e rodovias. E me lembro claramente da maioria deles, o que chega a ser uma façanha quando você tem, sabe, os grandes parques como Disney World e Universal Studio ofuscando todos os menores. O que é estranho é que, se eu me concentrar, eu ainda consigo ter memórias bem claras de quase tudo, desde as sereias do WikiWatch até o Dinosaur World. Mas essa coisa de Kidland, nem tanto. Deve ter sido incrivelmente chato se for julgar apenas pelo nome. Provavelmente era algum parquezinho tristonho que não me marcou. Mas então, por que eu ando pensando tanto nisso de repente? Por que,
quando eu olho para todos os álbuns de fotografias do meu pai, eu não vejo a sua placa em lugar nenhum. Ele fotografava qualquer coisa e sempre teria uma foto das entradas dos parques. Esse lugar era realmente real? Eu percorri as respostas do fórum enquanto tentava entender essas memórias esquecidas que estavam tentando vir à superfície. A maioria das respostas eram inúteis no que diz respeito a experiências semelhantes, exceto por um menino também da nossa idade. Vou chamá-lo aqui de Jack. Você está brincando? Eu pensei que estava ficando doido na terceira série quando conversei com outras crianças sobre isso. Eu também tinha esquecido por um tempo. Era algo repulsivo. Acho que era um lugar bem ruim. Eu meio que me lembro de ficar com raiva do papai por ele não me deixar entrar nos carrinhos de bate-bate porque eu era muito jovem. A única outra coisa que eu posso realmente dizer é que o seu mascote era talvez uma espécie de pantera da Flórida ou algo assim. Eu queria responder na época, mas ainda não tinha com o que contribuir na postagem. E, claro, era estranho que esse lugar parecesse ser uma memória que todos nós havíamos esquecido e mais tarde lembrado até certo ponto. E daí em diante era uma luta para relembrar. Mas isso não é tão incomum para lembranças da infância. Todos nós temos lugares, eventos, programas de televisão, filmes e outras coisas guardadas em algum lugar nas memórias. E são tão confusas que nós nos perguntamos se elas realmente existiram ou não. Mas Kid Land ficou na minha mente a partir daí, com mais persistência do que qualquer outra lembrança que eu tive. Depois de alguns dias pensando sobre isso e tentando desenterrar alguma única imagem sólida em minha mente, eu perguntei à minha irmã se ela se lembrava disso. Ela é 2 anos mais nova que eu, então eu não esperava que ela lembrasse de alguma coisa. Mesmo assim, ela acabou me ajudando de certa forma. Uma das suas primeiras lembranças foi o Castelo da Cinderela, na Disney World. E depois de algumas ponderações, isso mais tarde me deu uma época e um lugar. Perguntei ao meu pai logo depois, também sem esperar muito. Os pais levam seus filhos a muitos lugares, e eu sabia que ele não se lembraria de algum parque temático velho e fuleiro em que eu provavelmente também não me diverti. Ele nem tentou se lembrar de tal lugar. Não que eu tivesse grandes esperanças para começar. Ele mudou depois do acidente de carro. Ok, eu digo isso mal sabendo como ele era antes de acontecer. Bem, então até agora eu tinha apenas 2 lembranças fixas daquele ano inteiro. A Disney World e o funeral da minha mãe. Acho que eu tentei enterrar o último na minha memória. E eu nunca realmente tinha aceitado que o acidente aconteceu no caminho de volta para a casa do resort da Disney. Ficou meio claro para mim que qualquer coisa entre esses 2 momentos teria se perdido no esquecimento. Moramos em Ocala, uma cidade a noroeste de Orlando. Isso por mais de 1 ano antes de nos mudarmos. Eu tinha 7 anos quando partimos. Desde então, nós tínhamos preenchido apenas 2 álbuns de fotos, principalmente de férias e festas de aniversário. Havia muitos mais escondidos no sótão, empoeirado e fechado por anos. Eu os peguei e examinei, e vi muitas fotos de bebês e algumas do meu primeiro dia no jardim de infância. Mas não encontrei nenhuma tirada na Disney World.
Eu meio que sabia que papai não os teria adicionado aos álbuns, considerando o que aconteceu. Mas, felizmente, havia também 2 rolos de filmes, não revelados e sem rótulos, na caixa dos álbuns. Eu esperava que o tempo e o calor do sótão não o estivesse arruinado. As fotos saíram em um tom avermelhado e um pouco manchadas quando eu as revelei, mas eram, na maioria das vezes, imagens reconhecíveis. Enquanto examinava as fotos dos 2 rolos de gravuras da casa do Mickey por volta de 1990, cheios de crianças felizes, muitos sorrisos meus e da minha irmã, e uma bela coleção de roupas do final dos anos 80, eu tentei manter minhas emoções sob controle e me concentrar em olhar para qualquer tipo de pista. Na maior parte delas, tudo era apenas a evidência de férias normais de verão. Eu consegui obter alguma coisa das imagens. Tinha sido um fim de semana chuvoso. Havia poças no chão em muitas fotos e gotas de água claramente visíveis no brinquedo do passeio de Dumbo. Mas o que realmente trouxe de volta as memórias daquela viagem foi uma foto minha aos 6 anos, olhando tristemente para as nuvens cinzentas da varanda do nosso quarto de hotel. Elas também foram a última prova de que o meu pai já foi um sujeito mais feliz um dia, nas poucas vezes em que ele apareceu nas fotos. Lembrando como nossos pais estavam sempre ansiosos para nos manter felizes, percebi que mesmo que conseguissem fazer a maioria dos passeios serem agradáveis, eles perceberiam a nossa decepção por causa do tempo chuvoso e nos dariam mais alguma última parada a caminho de casa, um último esforço para corrigir férias quase arruinadas. Foi então que a lembrança de um cheiro me atingiu, acompanhado de outra lembrança visual. Pude ver uma barraca de comida, com um velho me entregando um cachorro-quente. Pude sentir aquele cheiro de água da chuva em um dia quente de verão evaporando ao sol. Pude ver as poças no azulejo colorido, ao redor de uma bilheteria. Eu tinha a certeza agora que este lugar era real, ou pelo menos tinha sido uma vez. Papai nunca conseguiu se lembrar, nas poucas vezes que perguntei a ele. Eu nem mesmo sabia se ele tentou se lembrar. Afinal, foram poucas horas depois que, com ele ao volante, a coisa aconteceu. A minha velha cicatriz estava coçando. 28 pontos. Logo eu parei de pensar nisso, quando os últimos anos do ensino médio começaram. Eu ainda estava, ocasionalmente, geralmente antes de dormir, tentando extrair mais memórias, imagens e razões para eu tentar lembrar daquele lugar. Mas a minha mente estava bloqueada sobre isso. Eu só tirei a minha carteira de motorista depois de me formar, e foi só para poder ir para a faculdade. Durante o meu primeiro ano, depois que comecei a me sentir mais confiante em minha capacidade de dirigir, fiz 2 viagens de ida e volta de Orlando à minha antiga casa em Ocala. Uma foi pela Interestadual e a outra, mais longa, era onde eu pegava as estradas de terra. Procurei outdoors, placas antigas e até fiz algumas paradas em postos de gasolina em ruínas e algumas paradas para descanso, onde eu folheei os folhetos turísticos mais antigos que pude encontrar, e não encontrei nada sobre a Kidland. Essas viagens estavam fora do meu caminho e desperdiçavam um dia inteiro. Então não tentei uma terceira vez. E, com as tarefas da faculdade e a vida social para dar atenção,
A minha busca pela Kidland caiu ainda mais em segundo plano, às vezes a ponto de eu esquecer tudo novamente. Mas em 2008 isso ressurgiu mais uma vez. Quando eu era criança, eu era um autoproclamado mestre no Lego. Comecei a me interessar por arquitetura desde cedo e adorava construir. Eu procurava fotos de casas interessantes, lojas, arranha-céus e, com certeza, até parque de diversões eram às vezes um hobby meu. A engenharia civil em grande escala também me conquistou. E, começando pelos jogos antigos de SimCity, eu fiquei viciado em layouts de cidades e estradas e adorava olhar ou criar mapas em geral. Acho que isso combinava comigo, sendo um sujeito do tipo lógico e analítico. Apesar do meu amor por uma boa lenda urbana ou história assustadora. Bem, querendo eu entrar no mundo do planejamento urbano e da cartografia, eu consegui um emprego como agrimensor depois da faculdade. E isso foi tão constrangedor no início quanto você esperaria. Às vezes, os motoristas que passam por você enquanto você trabalha disparam olhares do tipo: o que esses caras estão fazendo ali? Provavelmente porque eles simplesmente não entendem o que estamos fazendo quando nós estamos olhando a paisagem através dos nossos taqueômetros como idiotas. Mas, pelo menos eu ia a algum lugar novo na maioria dos dias. E alguma parte de mim ficava imaginando que essa experiência poderia ser útil para rastrear o que restava do enigmático parque perdido. Eu ainda queria responder a essa pergunta incômoda sobre o que aconteceu com esse lugar. Meu trabalho não me proporcionava muito entretenimento, então usei minhas noites para mapear o centro do estado, cobrindo uma ampla área. À minha disposição estavam coisas que eu não tinha antes em minha jornada inicial para obter informações sobre o parque, como GPS, imagens de satélite do Google Maps e acesso rápido a uma ampla gama de dados históricos. E o maior trunfo que eu tinha era o meu pensamento crítico, que me deu a capacidade de mapear as chances de Kidland ter existido em uma determinada área. Eu queria diminuir constantemente as suas possíveis localizações, até ter uma mínima lista de possibilidades. Para nenhuma surpresa, a internet não forneceu respostas diretas à sua existência. Eu presumi que havia sido destruída ou fechada, muito antes de a internet entrar em nossas casas. E, como nenhum jornal próximo tinha notícias do local, também inferi que ficava longe de qualquer vila ou cidade. Deve ter sido no meio do nada, uma verdadeira atração de beira de estrada, quase muito estranha e sem sentido para existir. Depois de algumas semanas pesquisando, tropecei em Kate mais uma vez. No começo eu não sabia que era a página do Tumblr dela, bem nos primeiros dias do site. Era um fotoblog de atrações estranhas em toda a Flórida, com alguns lugares de fora do estado misturados também. No que diz respeito aos assuntos fotográficos, ela realmente assumiu o manto do seu pai. Mas eu poderia ter passado por ela se não fosse uma única postagem que ela fez, logo no início da criação da sua página. Ela havia tirado uma foto de um portão frontal abandonado de um pequeno parque de diversões local, em algum lugar do Arkansas. A placa era colorida e alegre, mas totalmente decrépita e prestes a apodrecer completamente. E era um tanto familiar, um fato que Kate também percebeu como evidente pelo seu comentário na imagem.
e depois de lê-la eu decidi que finalmente era a minha hora de contribuir. Ela havia escrito: Essa placa me lembra desconfortavelmente a Kidland. Não que alguém fosse lembrar o que é esse lugar, mas eu juro que ele era real. Logo, entrei em contato com ela e começamos a trocar e-mails. A princípio, ela ficou feliz em escutar informações de um sujeito da Flórida, mas depois ela demonstrou não acreditar que eu também tivesse lembranças do parque. Ela manteve alguma correspondência com Jack, o cara que respondeu à postagem dela no fórum anos atrás. E, apesar de pesquisarem juntos sobre o local, eles aparentemente nunca ouviram falar de mais alguém com lembranças desse parque. Ela me disse isso para que eu pudesse entender sobre o seu ceticismo. E eu me senti mal por não ter dito nada sobre isso no fórum há 10 anos atrás. Jack havia se mudado para outro estado, mas o seu interesse nunca o abandonou. Logo, nós três éramos como se fôssemos velhos amigos, colocando o papo em dia. Nós passamos muitas noites juntos a três em salas de bate-papo privadas. Éramos todos novamente como se fôssemos adolescentes da Flórida nos anos 90, com interesses semelhantes. E conversamos sobre muito mais do que a Kidland. Foi algo bom me conectar com pessoas que cresceram a centenas de quilômetros de onde eu morava. Nós nos tornamos bons amigos e, ao longo dos meses, nós tentamos sincronizar o conhecimento sobre tudo que sabíamos sobre o parque, por pouco que fosse, e começamos a nos concentrar mais em teorias. Minhas habilidades malucas de geografia, como Jack se acostumou a referir, ajudaram a estabelecer uma provável área com uma reduzida extensão, onde a Kidland poderia ter estado, fazendo com que eles se sentissem um pouco menos delirantes em sua crença de que era um lugar real. Antes de eu aparecer, até onde eles sabiam, ela poderia estar em qualquer lugar do estado. Eles ainda tiveram as suas próprias contribuições e compartilharam comigo anos de suas pesquisas. Ambos eram mais sociáveis e extrovertidos do que eu, e passaram a última década visitando arquivos de bibliotecas, ligando para pessoas que poderiam ter alguma conexão possível com o parque, e pesquisando todos os tipos de códigos tributários, construções, propriedades de terras e negócios de parques temáticos. Mas desistiram havia alguns anos, porque o tédio havia triunfado sobre o mistério. Os dois moravam em municípios separados e nunca se encontraram, e Jack depois mudou-se para a Geórgia há 6 meses atrás. Bem, sem um único adulto para legitimar a história da existência do parque, como um ex-funcionário ou pai de uma criança visitante, eu pude entender o porquê eles pesquisaram sobre o local sob constante dúvida. E embora a Kidland não tenha se tornado uma obsessão em nossas vidas, ela era como uma força, poderosa o suficiente para, às vezes, as perturbarem um pouco. Então nós concordamos em continuar a nossa pesquisa, até que pudéssemos pelo menos provar ou refutar a existência do parque, para que pudéssemos finalmente seguir em frente, livres da sua presença persistente. E, depois de meses conversando, no final de 2008, nós decidimos nos encontrar pessoalmente. Escolhemos um restaurante na saída norte da L75. Antes disso, eu nunca havia conhecido pessoalmente nenhum amigo online que eu já tivesse feito. E foi uma experiência estranha e nova para mim. Mas ambos pareciam bastante normais. Nós nos encontramos
Sentamos, comemos e conversamos por mais de 2 horas. Tentamos manter a conversa light, nos concentrando mais em nos acostumarmos uns com os outros, antes de fazermos uma caminhada pela natureza nas proximidades, para um pouco de isolamento e mergulharmos no nosso assunto de interesse mútuo. Jack era 1 ano mais novo que eu, um gamer e um eterno adolescente. Ele trabalhava em casa e até ganhou dinheiro em torneios de jogos online. E, embora o seu estilo de vida fosse basicamente um arquétipo ambulante, ele também era um sujeito criativo, um programador e amante da ficção científica. Ele acreditava ter visitado o parque em 1992, sendo o último de nós 3. Kate era mais alta e possuía uma determinação que acompanhava sua altura. Os óculos sem aro que pairavam sobre algumas sardas no seu rosto lhe davam um certo ar de maturidade. E ela era certamente a mais talentosa entre nós 3, tendo servido na base aérea de MacDill em alguma posição de técnica. Eu não tinha exatamente certeza de quão alta era a patente dela, ou o que ela fazia exatamente. Eu não queria me intrometer. Ela tinha um amor pela aventura, e, como fotógrafa, ela carregava sua câmera para todos os lugares. Ela também visitou o parque em 1990, mas em dezembro. Em nossa segunda volta pela trilha, nós começamos a conversar sobre assuntos mais pessoais. E foi quando percebemos algumas histórias sombrias e também semelhantes, que lançaram uma luz mais nebulosa sobre o mistério. Todos nós tivemos tragédias pessoais, que aconteceram na época de nossas visitas ao parque. Especificamente, logo depois que chegamos e saímos da Kid Landing. Eu falei primeiro, apenas mencionando de passagem, sobre como nós fomos atropelados por um motorista bêbado, que saiu de uma rampa de acesso direto para cima do nosso carro. Isso provavelmente 1 hora depois de sairmos do parque. Era algo que raramente eu compartilhava com outras pessoas, mas eu estava no ponto em que queria procurar quaisquer outras conexões possíveis. E eu tinha encontrado uma. Nós paramos na trilha em cima de uma das pontes sobre o pântano. E logo Jack estava nos contando sobre como ele perdeu seus 2 avós maternos, na noite após a sua visita ao parque, em um incêndio em Daytona Beach. Ele era mais próximo deles do que de seus próprios pais, que, segundo ele, nunca se importaram comigo. Mas acho que a história de Kate foi a mais trágica. Quando ela tinha 6 anos e sua irmã mais velha 8, sua família tirou uma semana de folga para visitar todos os parques temáticos do estado que puderam encontrar. Eles queriam algum tempo de união familiar, já que a irmã de Kate tinha leucemia em estado avançado. Ela estava confinada em uma cadeira de rodas, mas Kate se lembrava de que ainda gostava mais da viagem do que ela. Em algum lugar ao longo do caminho, antes de irem para casa, eles devem ter encontrado a Kid Land. Mas, novamente, por qualquer motivo, seu pai nunca tirou nenhuma foto do lugar. A irmã de Kate logo depois experimentou complicações e morreu 1 semana depois, em cuidados paliativos. Sua família nunca mais foi a mesma. Todos nós mudamos fundamentalmente nossas vidas de alguma forma, talvez amadurecendo um pouco mais rápido do que as outras crianças. E a ideia de que um parque no meio do nada parecia envolvido nisso
mudou a nossa percepção. Jack foi o primeiro a deixar escapar o que todos nós pensamos, que Kid Land era algum tipo de lugar amaldiçoado, um local que atraía desgraças. Acho que ele só queria mudar o tom incômodo da conversa. Ele sempre parecia avesso aos eventos mais difíceis da vida real, mas eu sabia que todos nós tínhamos pensado, nem que por um instante, nessa mesma ideia. Kate logo levantou um bom argumento contrário a isso. Sua irmã sofria de câncer há anos e estava em claro declínio nos últimos meses. O parque não poderia ter causado a doença dela. Sim, não havia razão para supormos que ele fosse de alguma forma responsável por um incêndio em uma casa ou por um acidente de carro. Decidimos não perder o dia dirigindo aleatoriamente pelo estado, ou mesmo pela minha provável área demarcada procurando por pistas. Nós sabíamos que as chances de realmente descobrirmos qualquer coisa sobre o parque agora eram ainda muito pequenas. Em vez disso, depois do jantar e antes de Kate e Jack começarem a sua longa jornada de volta para casa, e uma vez que nossas mentes tinham esparecido novamente após aquela conversa carregada de emoções, nós tentamos formar uma visão coletiva do parque, talvez até um mapa dele se nós pudéssemos. Eu certamente poderia ajudar com isso. Então, o que sabíamos? Ou pelo menos pensávamos que sabíamos. Começamos com o básico: tamanho, cores e formas do parque. Daí partimos para os passeios e as pessoas que nós nos lembrávamos de ter visto por lá. Todas as nossas memórias eram nebulosas e dispersas, então provavelmente nenhuma delas era muito precisa. Mesmo assim, depois de horas à mesa de um restaurante que ocupamos quase na hora de fechar, fiz a primeira representação visual conhecida do local, um simples esboço. Havia alguns pontos cegos e os passeios conhecidos provavelmente não estavam em seus locais corretos. Ainda assim, todos nós concordamos que o meu esboço era, na verdade, assustadoramente semelhante às poucas imagens que permaneciam em nossas cabeças. O portão da frente era simples e colorido, com balões pintados em postes de madeira e uma marquise de ferro fundido. As palavras Kid Land foram pintadas para parecer que foram escritas com giz. E, estranhamente, embora nós pudéssemos formar um consenso sólido sobre o portão, tudo dentro do parque se tornava menos vívido e mais discutível. Jack pensou que havia um velho carrossel com cavalos de madeira. Kate e eu nos lembramos de uma pequena montanha-russa destinada a crianças, do tipo que você encontraria em uma feira municipal e que poderia ter uma cabeça de dragão pintada na frente. Todos nós concordamos que definitivamente havia carrinhos de bate-bate, onde os carros talvez fossem pintados como besouros, além de um possível mini zoológico, casa de diversões e uma pequena piscina cheia de tubos para escorregar. As únicas outras coisas que poderíamos realmente lembrar eram algumas barracas de comida, brinquedos e banheiros. Concluímos que o terreno provavelmente não era maior do que uma típica loja de departamentos. Os parques de diversões sempre foram bons em disfarçar o seu tamanho, parecendo maiores quando você está dentro deles. Nós até imaginamos que os ingressos provavelmente custariam de 3 a 5 dólares para as crianças. Afinal, parecia um lugar interessante. Não muito mais do que um parque de diversões permanentemente ativo de uma pequena cidade da Flórida.
Ambos tiraram fotos do esboço com seus celulares e, satisfeitos, pelo menos por enquanto, todos nós voltamos para as nossas casas, de volta ao nosso dia a dia normal. Semanas se passaram e não tínhamos conversado muito online desde que nos conhecemos. Escaneei meu esboço e o enviei para Kate, que o postou em seu blog apenas por diversão, e talvez para ver se mais alguém tinha alguma reação a ele. Para matar o tempo, eu comecei a pesquisar casualmente sobre a história dos parques de diversões, em paralelo a alguma exploração urbana. Lugares como Disney Discovery Island e River Country, ambos fechados e com fama própria, realmente começaram a me fascinar. Houve gente que conseguiu entrar em parques abandonados de todo o mundo, muitos deles pequenos e antigamente administrados de forma independente. Eu conseguia me imaginar explorando uma Kidland abandonada e apodrecida, tirando fotos e provando que ela era real. Aí, na primeira noite do inverno, eu recebi um telefonema da minha irmã, que ainda morava na mesma cidade que o nosso pai. Ela estava incrivelmente triste e eu tive que forçá-la a me dizer o que estava errado. E, através das suas lágrimas, ela me contou as más notícias. Nosso pai havia dado fim à própria vida, apenas há algumas horas atrás. Sua depressão o atingia há anos, mas ele sempre parecia que iria conseguir sobreviver dia após dia. Talvez tenha sido o simples fato de estar sozinho que finalmente o levou a acabar com tudo. Naturalmente, nós dois nos sentimos culpados, de muitas maneiras diferentes. Eu me ofereci para ir até lá e a apoiar. Mas já era 1 da manhã e ela insistiu que eu fosse quando amanhecesse o dia. Minha irmã sempre foi uma pessoa forte e independente, então eu tinha a certeza de que ela estava lidando bem com essa situação. Antes de desligar, ela parecia inquieta, como se tivesse algo mais a me dizer, mas ela parecia saber que não era o momento certo. Pouco antes de acordar pela manhã, quando eu ainda estava confuso por causa das pílulas para dormir, eu tive um sonho curto, mas muito vívido. Eu estava andando na Kidland. Nem parecia um sonho, parecia uma memória real voltando para mim ou, de alguma forma, surgindo à medida que eu a estava vivenciando. No momento em que levantei, eu comecei a agir. Anotei rapidamente o que tinha sonhado no meu bloco do telefone. Eu sabia que tinha tido esse sonho muitas vezes, e essa era a minha chance de conseguir o memorizar e conseguir arrancá-lo da obscuridade com toda a minha força. Eu vi os brinquedos, vi outras crianças e os funcionários, vi faces, e até provei o sabor do sorvete. Eu podia sentir o sol quente, assim como eu podia sentir a cor. Sim, estranhamente eu podia sentir cada cor e como elas eram vibrantes. E, no entanto, tudo ao mesmo tempo parecia desbotado, como se fosse uma foto Polaroid antiga. E eu não tive dúvidas de que a recorrência repentina desse sonho foi o retrato mais vívido que qualquer um de nós três já tivesse experimentado sobre a Kidland. E então eu me lembrei do que tinha acontecido à noite e onde eu deveria estar em breve. Fiz a viagem de 2 horas para a casa do meu pai, tentando ao máximo não pensar no parque. Eu tinha coisas muito mais importantes para cuidar hoje. Nem pensei que agora eu era um adulto órfão, até pegar o último trecho da estrada. Eu passei uma semana em casa tentando acertar tudo. Falei com a família da parte do meu pai que eu não via há anos,
e alguns parentes da minha mãe também estavam por lá. Eu realmente não sabia bem como agir, então eu sobrevivi a esses dias no piloto automático e apenas escutei o que todos tinham a dizer. Descobri que um ato como o do meu pai trazia uma espécie de estigma, um arrependimento compartilhado que pairava sobre todos e tornava o processo de luto mais pesado do que o de outros funerais que eu presenciei. O Natal não iria existir para nós aquele ano. Minha irmã passava a maior parte do tempo com seu marido e a filha pequena, e eu me mantive a maior parte do tempo sozinho e meio que vagueando pela casa, tentando relembrar os bons momentos que nós três passamos juntos nela. Não que eles fossem muitos. E no último dia da minha visita, eu subi ao meu antigo quarto e esbocei em um desenho uma versão mais completa da Kidland, antes de me esquecer totalmente daquele sonho. Era como se eu tivesse visto o pequeno parque em minha cabeça naquela manhã através de uma série de flashes. E com algumas suposições, eu consegui criar um mapa bastante decente, com todos os brinquedos e caminhos. Apenas a parte central do parque estava em branco. Parecia que algo deveria logicamente estar ali, naquele ponto entre a montanha-russa e a piscina, mas eu simplesmente não conseguia pensar em nada. Assim que terminei o desenho, a minha irmã apareceu e nós conversamos sobre o que faríamos sobre a casa. Sabíamos que isso significava que éramos, de certa forma, oficialmente mais maduros, agora que as nossas vidas estavam sofrendo novas mudanças. Mas quando eu estava pensando que talvez já fosse a hora de abandonar a busca pela Kidland para sempre, ela olhou para o meu esboço e os seus olhos se arregalaram um pouco. Ela me disse que se lembrava do portão da frente e de quando, há muito tempo atrás, eu perguntei a ela sobre o parque. Ela não sabia o porquê ou como, de repente, ela pôde se lembrar da entrada e que, embora ela não se lembrasse de outras imagens além dela, ela tinha certeza de que o portão era exatamente assim. Naquele momento, eu me decidi novamente a encontrar esse parque. Já na estrada, no caminho de volta para o meu apartamento, eu me perguntava sobre o que poderia estar acontecendo, e a minha mente começou a buscar explicações sobrenaturais. Seria possível que algo estivesse desencadeando ou mesmo criando memórias, fossem falsas ou não? Será que algo aconteceu em nossa infância que nos deixou assim? E se outra tragédia atingia um de nós, éramos novamente atingidos por essas memórias? Minha irmã era muito jovem para criar memórias precisas de quando nós supostamente fomos para Kidland. E, à medida que eu refletia sobre explicações cada vez mais malucas, eu optei por uma ideia que, de alguma forma, me parecia ser a mais provável. E se eu realmente não me lembrasse do parque até o momento do nosso acidente? Já não é algo muito fácil às vezes, nós nos lembrarmos com precisão cronológica dos fatos em nossas vidas. Quando eu cheguei em casa, havia um e-mail da Kate esperando por mim. O nosso número de Kidlanders havia crescido novamente com o nosso membro mais novo. Vou chamá-lo de Tyler. E ele afirmava ter ido ao parque em 1993. Ele não nos deu mais informações até a nossa primeira reunião na sala de bate-papo, na véspera do Ano Novo. Entre nós, fui eu quem tive o primeiro encontro com o parque. Tyler afirmou que certamente teve o último. Antes mesmo de fazermos as nossas apresentações ou sabermos mais sobre ele,
ele compartilhou conosco como se lembrava do parque, e era um tipo muito diferente de memória da qual nós tínhamos. Ele disse que estava lá quando o parque pegou fogo, e, além disso, que ele achava que sabia em que estrada ele ficava. Com essa lembrança surgindo do nada depois de ver a postagem do meu primeiro esboço. Bem, sobre a Kidland. Eu cresci com os meus pais divorciados. A cada 2 finais de semana, meu pai me pegava e me levava para a sua casa no deserto. Nós usávamos a Estrada Estadual 40, e essa foi praticamente a única estrada central da Flórida que viajei quando criança. Eu fiz pesquisas por conta própria por um tempo. Aliás, por algum motivo eu não me lembro de ter entrado no parque. Acho que eu sou do tipo recluso. E estava acompanhando a Kate online por alguns meses até ver o desenho e resolver entrar em contato. O que eu vou dizer provavelmente soa um pouco assustador. Eu estava lá quando o parque estava queimando no que devia ser 1993. Eu devia ter 5 anos. Minhas únicas lembranças são do parque estar pegando fogo. As pessoas gritando. Elas também estavam pegando fogo, até mesmo as crianças. Nenhum de nós havia respondido ainda, e eu achava que deveria ter dito aos outros de antemão que a minha teoria das memórias possivelmente era falsa de alguma forma. Mas eu não vejo ninguém morrer. E meus pais não estão lá. Todos eles simplesmente fogem enquanto tudo queima. Além disso, tudo que eu faço é caminhar, como se não tivesse medo de nada do que ocorria. Eu fiz terapia por um tempo e o sujeito me convenceu de que era apenas um sonho recorrente. Eu tenho certeza de que não é. E a parte assustadora é que essa memória me faz sentir feliz, como se uma parte de mim gostasse de ver o parque queimando. Então, quando devemos nos encontrar? Decidimos ir devagar com o Tyler, e achei que Jack não gostou da sua aparente predileção por fogo, considerando a natureza do seu gatilho de memória. A revelação de Tyler sobre a estrada certa a seguir e a sua própria história de como ele se lembrava do lugar já nos tinha dado o suficiente para pensarmos durante a noite. Mas fui em frente e divulguei a minha teoria de que o parque nem era real, que era uma falsa memória que todos nós, de alguma forma, havíamos embutido em nós, e que era ativada quando sofremos algum tipo de trauma pessoal na infância. Mas Tyler era diferente. Ao contrário do resto de nós, a sua vida tinha sido quase monótona. Além disso, as suas únicas imagens do parque surgiam em sonhos vívidos. Enquanto os outros refletiam sobre a minha teoria, eu queria tentar tirar qualquer dúvida sobre ela. Então eu compartilhei o meu recente caso de falecimento na família. Eu disse a eles que não poderia ter sido uma coincidência eu ter visto a Kidland novamente na manhã seguinte ao saber o que o meu pai tinha feito. A princípio, as únicas respostas de meus amigos, além das condolências, foram de que eu parecia mais preocupado com o parque do que com a minha família. Eu disse a eles que eu não era obsessivo e que isso era apenas algo que eu tinha que compartilhar. Só que eu percebi que, a essa altura, eu estava realmente obsessivo, e o que eu pedi aos 3 para fazerem a seguir apenas enfatizou essa espiral constante de obsessão. Eu queria que nós nos reuníssemos dentro de 1 ou 2 semanas. Enquanto Tyler, um estudante universitário, ainda estava nas férias de inverno, ele estava por perto e não se importava, mas Kate e Jack argumentaram que já tinham acabado de se encontrar comigo e que eles tinham outras coisas para fazer.
Eu disse a eles que pagaria as despesas, que seria apenas por 1 ou 2 dias e que, se não encontrássemos nada, eu desistiria. Falei sobre como nós estávamos próximos agora e como poderíamos acabar com todas as dúvidas. Surpreendentemente, eu consegui convencê-los. E agora, em retrospecto, acho que eu tinha tocado os limites da loucura delirante. Acho que naquele momento a minha paixão por resolver o mistério finalmente ultrapassou a borda do bom senso. Uma semana depois, em um dia de tempo claro de início de janeiro, nosso grupo se reuniu pela manhã em uma pequena pista de pouso. Era um dia frio e claro e poderíamos enxergar por quilômetros e quilômetros, sabendo que era agora ou nunca que iríamos encontrar algum resquício da Kid Land. Decidi fazer de tudo e contratar um piloto para voar pelo meio da Flórida em um pequeno avião, ou pelo menos pela extensão da Estrada Estadual 40. Por mais tempo que eu tenha gasto em mapas de satélite procurando por pistas, eu queria ver toda a área por mim mesmo, esperando que um de nós tivesse uma espécie de momento eureka ao ver um terreno específico do ar. Era caro, mas afinal eu tinha uma herança para receber. Kate e Jack obviamente pensaram que eu estava louco por ir tão longe assim, mas eles ainda assim entraram no avião. Já Tyler, era difícil de imaginar o que ele pensava sobre mim. Ele era estranho. Quando o vimos pela primeira vez parar e sair de seu Toyota antigo, tudo o que vimos foram 2 olhos pequenos e escuros olhando para nós por baixo de um moletom cinzento. Ele não falou muito no início, e embora tenha se aproximado de nós, muitas vezes eu o flaguei olhando para mim como se estivesse me estudando. Nosso pequeno avião bimotor voou de Ocala para o leste. O piloto não perguntou o que estávamos tentando achar, e tivemos uma boa visão da Floresta Nacional pelo caminho. Ele nos manteve o mais baixo e lento possível, e tirei muitas fotos das estradas. Todos nós mantivemos a nossa visão na paisagem abaixo, especialmente Tyler. Achamos que qualquer coisa estranha poderia tanto se destacar entre as árvores como ser coberta por elas e permanecer perdida para sempre. A certa altura, o Tyler se virou de repente e olhou para o lado direito. Eu também me senti compelido a fazer isso, assim como Kate e Jack, que viram que estávamos obcecados por alguma coisa. Eles se inclinaram sobre nós e viram que a alguns quilômetros de distância havia um pequeno quadrado de terra não muito longe da Estrada Estadual 40, próximo a uma entrada florestal menor que seguia para o sul. A terra estava livre de árvores e parecia algum tipo de canteiro de obras. E era algo grande o suficiente para um pequeno parque temático. Sem mais nada no horizonte, eu marquei o local em um mapa e pedi ao piloto que voltasse e pousasse. Senti que não havia razão para ir mais longe. Se aquele ponto não fosse o que nós procurávamos, não encontraríamos outro. De volta ao solo, entramos no meu carro e eu dirigi até lá. No caminho, eu perguntei a Tyler o que ele achava. Eu tive que me abster de perguntar a ele por algo mais místico, como se ele sentisse alguma coisa, embora neste ponto eu não ficaria surpreso se ele sentisse. Ele ainda parecia bastante interessado, mas Kate e Jack estavam claramente perdendo o pouco interesse que lhes restava. Eu não poderia culpá-los. Eles dedicaram mais trabalho e tempo para perseguir esse lugar do que eu, até recentemente. Nas profundezas da Floresta Nacional e sem nenhum outro carro por quilômetros, eu diminuí a velocidade.
Parei, tentei sentir algo estranho na área. Em seguida, virei para a estrada no sentido sul. Com as palmas das mãos suadas no volante, eu dirigi apenas mais um quarto de milha. Encontrei o canteiro de obras atualmente vazio e saí da estrada. Todos nós saímos do carro e na hora eu comecei a tirar fotos do local abandonado e sujo. Estava quieto e solitário, sem nada ao redor, exceto pelos fracos sons da natureza nas densas camadas de árvores. Os outros não ficaram impressionados, e a área não expressava nenhum tipo de sentimento além do isolamento. Entramos no terreno onde as árvores haviam sido derrubadas, e os únicos sinais da presença humana eram rastros de caminhões e lixo espalhado. Não vimos nada fora do comum, e o terreno não estava cercado. Não parecia que eles estavam construindo algum tipo de prédio por aqui. Kate supôs que poderia vir a ser um estacionamento no futuro para os visitantes do parque. O terreno não era maior do que o de uma típica loja de departamentos. A cada 15 minutos, Kate ou Jack perguntavam se poderíamos ir embora, e a cada vez eu pedia uma nova prorrogação. E, de qualquer forma, havíamos pegado meu carro, então eles teriam que esperar até que eu estivesse satisfeito. Tyler, pelo menos, mostrou genuíno interesse enquanto avaliava o lugar. Embora tenha mantido seu silêncio habitual e começado a me lançar alguns olhares estranhos novamente. Eu não sabia o que deveríamos estar procurando, ou se este era realmente o lugar certo. Ainda assim, verificamos um pouco de tudo: fundações, tijolos, árvores crescendo ao redor de uma velha cerca ou algum poste de luz. Procuramos lixo velho que teria sobrevivido, como tampas de refrigerantes, brinquedos de plástico ou restos metálicos de brinquedos, como molas e parafusos. Vasculhamos as árvores próximas em busca de placas caídas e chutamos a terra para tentar revelar canhotos de ingressos ou mapas. Se alguma vez houve um pequeno parque temático aqui, deveria haver alguma evidência persistente dele. No momento em que o sol começou a descer atrás das árvores, ficamos sem água, barras energéticas e motivação para continuar procurando. Kate e Jack pareciam nunca mais querer pensar na Kidland novamente. Eu, pessoalmente, queria continuar a busca, com ou sem eles. Mas enquanto eu pensava onde procurar a seguir e já me preparava para voltar ao carro, Tyler gritou para nós. Seguimos a sua voz distante até encontrá-lo no meio da floresta. Ele havia encontrado um solitário galpão. Era pouco mais do que tinta azul lascada, blocos de concreto e teto e porta de alumínio. Ao lado, parcialmente enterrada sob um pinheiro, havia uma sólida fundação de concreto, com 4 orifícios perfurados no topo, onde algo provavelmente havia sido preso. A pequena estrutura havia sido oculta pelas árvores e era impossível de ser vista da entrada ou do canteiro de obras. Depois de algumas medições visuais rápidas, eu percebi que ela estava alinhada com o centro do quadrado de terra, o mesmo ponto em meu esboço da Kidland que eu não conseguia mapear. Com o interesse de Kate e Jack reacendido, trabalhamos juntos para forçar a porta e entramos. O interior sem janelas não era muito maior do que um closet, e sem espaço para caminhar, porque barris enferrujados, caixotes de madeira apodrecidos e caixas com lâmpadas velhas e ferramentas cobriam quase cada centímetro do chão coberto de poeira até o teto mofado. A escrita em estêncil branco desbotado ainda era legível em alguns dos recipientes,
mas eram apenas números de série de algum tipo e não nos davam nenhuma pista. No teto havia uma única luminária queimada há muito tempo, mas ainda havia outra coisa sendo alimentada por energia naquele galpão. A cada poucos segundos, um bip fraco vinha da parte de trás, de algum lugar enterrado sob o equipamento esquecido. Kate, que trabalhou em uma base aérea, percebeu que provavelmente era o som de algum tipo de transponder em funcionamento, talvez enviando sinais para algum lugar. Cientes de que uma força inexplicável levou 4 crianças da Flórida a no futuro irem até um galpão estranho no meio de uma floresta, nós trabalhamos para limpá-lo e encontrar a origem do bip. Se não pudéssemos tirar ou abrir o dispositivo, pelo menos tiraríamos muitas fotos e faríamos o que fosse necessário para descobrir exatamente o que era e quem estava conectado a ele. Nesse ponto, todos nós devemos ter nos sentido justificados e seguros de que estávamos todos mentalmente sãos e que tivemos a sorte de encontrar algo único, secreto e potencialmente revelador. Kate jogou fora um último barril vazio que havia sido empilhado com outros em um canto. E lá estava ele. Um armário amassado e feio da década de 60, que parecia uma caixa de fusíveis, e tinha 4 luzes verdes fixas e uma âmbar piscando, que acendia quando a caixa soltava o seu bip, assim como vinha fazendo incansavelmente, talvez por décadas. O cadeado nela estava muito danificado e enferrujado. Depois de esperar um pouco para tirar algumas fotos e perguntar a Kate se ela achava que era seguro abrir à força, peguei um dos velhos martelos que havia por lá e bati nele. O cadeado se quebrou sob uma nuvem de pó e de ferrugem, e a porta do compartimento se abriu. Todos nós nos esprememos para dar uma boa olhada. Dentro havia um conjunto bizarro de mostradores analógicos, interruptores, pontos brilhantes de luz, capacitores e o que mais se destacava, um pequeno monitor de fósforo verde. Ele media apenas cerca de 5 polegadas e onde estava preso não tinha entradas aparentes. Estava danificado e, quaisquer que fosse o tipo de informação que ele anteriormente mostrasse, não era mais visível agora. Mas ele e o computador ao qual estava conectado ainda estavam em operação. Apenas era visível um único cursor de texto que até agora aguardava um comando. Eu senti como se tivéssemos visto mais do que o suficiente, e o meu instinto estava me dizendo que era hora de partir. Senti que não deveríamos ter vindo aqui em primeiro lugar. Os outros 3 ficaram surpresos com o que havíamos encontrado, mas eu sabia que o que quer que estivéssemos realmente procurando já havia existido na fundação do lado de fora, e que este rádio era apenas um fragmento do que acontecia aqui. Minha necessidade de simplesmente ir para casa crescia. Saí e procurei um cabo ou alguma pista de como esse galpão era alimentado. Os outros estavam muito interessados pela antiquada tecnologia lá dentro. Kate e Jack estavam estudando a caixa e o transmissor e já estavam discutindo sobre a sua origem. Eu não conseguia explicar, mas estava começando a sentir um medo profundo e primitivo, semelhante ao que havia experimentado momentos após o acidente de carro. Era como se esse aparelho estivesse transmitindo um sinal que tornasse as minhas próprias memórias vulneráveis. E fiquei com medo de perdê-las de repente ou de que elas fossem adulteradas novamente. Eu estava ficando desesperado para acabar de vez com essa obsessão, que havia crescido constantemente dentro de mim por mais de uma década. Nunca encontrei a fonte de energia para o galpão.
Então eu fiz a única coisa que fazia sentido para mim naquele momento. Eu peguei um dos barris de metal vazios que havíamos jogado fora. O carreguei com toda a minha fúria e quebrei o transmissor com ele. E com toda a minha força eu peguei uma barra de ferro e a enfiei na máquina. O vidro do pequeno monitor quebrou, e faíscas voaram e o capacitor pegou fogo. Eu esperava que Kate e Jack gritassem comigo e exigissem que eu explicasse porque eu tinha acabado de fazer isso. Mas eles simplesmente continuaram olhando para o equipamento, mesmo que estivesse quebrado, me ignorando completamente. Apenas Tyler olhou para mim com uma expressão de surpresa. E então eu senti minha cabeça explodindo. A pior dor que já senti na minha vida rasgou meu crânio, e corri do galpão de volta para o canteiro de obras. Tudo que eu conseguia pensar era na aspirina no porta-luvas do meu carro, como se isso pudesse fazer alguma coisa para acabar com aquela dor de cabeça. Parei de me mover assim que deixei as árvores, porque eu vi algo. Havia um rasgo no espaço, movendo-se como uma bandeira em um dia de vento. Por toda a área eu podia ver fragmentos do que parecia ser outro mundo ou outra época. Uma parte de mim sabia por instinto que estava tudo na minha cabeça, mas eu ainda não conseguia me convencer de que não era real. A fenda cresceu rapidamente. Mais adiante havia a mesma floresta, mas com diferentes padrões e tamanhos de árvores. Esse mundo se separava do meu pelas cores. Não eram tão vívidas. Elas haviam perdido muito da sua saturação. A dimensão cresceu e se espalhou pelo chão. Um estacionamento cercado apareceu, e depois um prédio inteiro. Era uma instalação de 2 andares com vidros escuros. Os poucos carros no estacionamento, todos sedãs pretos, fabricados no início da década de 90, e o prédio tinha uma grande antena parabólica no telhado. Eu me senti tonto, perto de desmaiar. Rapidamente me virei e tive um breve vislumbre do galpão. Ainda estava cercado por árvores, mas havia um caminho que levava a ele. E nas proximidades, na fundação de cimento, havia uma torre de rádio que era mais alta do que a linha das árvores da floresta. Quando a minha audição evoluiu para um zumbido alto, perdi a consciência e caí no chão. E embora eu tivesse visto o asfalto do estacionamento embaixo de mim, eu me lembro de cair de cara na terra, pouco antes de desmaiar completamente em um sono sem sonhos. Acordei em um hospital em Ocala, a cerca de 40 quilômetros de distância. Uma enfermeira entrou e me disse que eu estava apagada há 2 dias. Minha irmã chegou primeiro. Não conversamos sobre a Kiddieland, embora ela se perguntasse como eu fui parar tão longe em um lugar tão solitário. E enquanto conversávamos por mais de 1 hora, comecei a sentir que algo estava errado. Era como se eu tivesse me perdido no tempo, como se faltasse alguma parte de mim. Então Tyler entrou, ainda vestido com seu moletom cinza. Quando ele me contou o que aconteceu, percebi que ele se lembrava da experiência de maneira diferente da minha. Perguntei a ele onde Kate e Jack tinham ido e se eles estavam bem. Minha irmã perguntou quem eram Kate e Jack e olhou para Tyler. Ele apenas deu de ombros. Eu disse a ele que ele estava seguindo Kate online. Ele negou. Eu perguntei sobre o galpão e ele me disse que não encontramos nada lá além de um terreno vazio e que pouco depois de chegarmos, eu olhei para o local por cerca de 5 minutos antes de desmaiar.
Eu não respondia a nenhuma tentativa dele me acordar, e então ele conseguiu me trazer até aqui. Meu coração disparou. Eu não tinha ideia do que tinha acabado de acontecer comigo, ou o que era real, se é que havia alguma coisa real. A minha memória me traía. Perguntei a ele sobre a Kidland. Ele olhou para mim de forma estranha e me lembrou que o motivo pelo qual nós dirigimos até lá foi para encontrá-la. E a minha irmã me disse que eu já estava falando sobre isso há algum tempo. Eventualmente, Tyler acreditou na minha desculpa de amnésia e resumi para ele que a realidade estava meio que confusa para mim. Ele me disse que entramos em contato depois que ele viu a primeira versão do esboço do parque que postei no meu blog do Tumblr. Eu queria responder que, embora eu tivesse um, eu nunca havia postado nada por lá. Mas, no final, apenas escutei e aceitei, já que era eu quem estava na cama de um hospital. E não muito depois de eu fazer o segundo esboço melhorado, nós nos encontramos e partimos. Pegamos um avião, e só nós dois. A fatura do meu cartão de crédito confirmou isso. Com o tempo, cheguei à conclusão de que, de alguma forma, minha memória foi afetada depois de visitar aquele lugar, o que me afetou de uma forma que não tinha ocorrido com Tyler. Mas também, eu não estava convencido de que ele também estivesse livre de adulterações da memória, já que ele não conseguia se lembrar do galpão. Eu não sabia o que realmente tinha acontecido, e acho que eu nunca saberei. Acredito que as minhas memórias foram alteradas novamente no momento em que eu ataquei a máquina. Tudo o que havia acontecido antes daquele momento em relação a Kidland era uma versão distorcida da realidade, com algumas partes reais e outras fictícias, que me levaram a acreditar que eu havia encontrado aquele local de uma maneira diferente. Mas, independentemente da versão distorcida e confusa da história pessoal que agora existia na minha cabeça, algo não se encaixava. Era a Jack e, em maior parte, a Kate. Só me envolvi em tudo isso depois de ver aquela foto dela. Antes de sair do hospital, usei meu celular para encontrar o blog dela. Ainda estava lá, junto com aquela imagem de um parque no Arkansas. Eu sabia que Jack era real também, só que eu nunca havia falado com ele e também nunca havia entrado em contato com a Kate. Mostrei a página dela para Tyler. Ele pareceu um pouco perplexo no início, por eu estar preocupado com a segurança de alguém que nem estava envolvido com a nossa história. E daí ele me perguntou por que eu nunca tinha entrado em contato com ela. E ao tentar refletir sobre isso, eu percebi o quanto a minha mente já estava ocupada, tentando entender o que realmente poderia ter acontecido. Era uma realidade sutilmente alterada que me guiou para o que poderia ter sido uma grande descoberta. Talvez alguma força invisível tenha me levado até aquele galpão. Sem minhas memórias intactas, era uma tarefa impossível tentar explicar tudo. Antes de me separar de Tyler, ele me puxou de lado enquanto a minha irmã se sentava no meu carro e esperava por mim no banco do motorista. Ele compartilhou algo que tornou a saga sobre a Kidland ainda mais confusa e agorenta. Ele disse que olhava para mim do jeito que fazia antes porque ele se lembrava de mim em seu sonho. Enquanto o parque queimava, eu estava no centro dele, sorrindo.
Mas eu não era o meu eu de 6 anos. Eu era um adulto, assim como eu era agora. Ele cresceu se perguntando sobre a identidade daquele homem. E ao me encontrar pessoalmente, isso só trouxe mais perguntas para ele. A princípio, eu não sabia o que dizer. Eu estava sobrecarregado de pensamentos naquele momento. E no final, eu só perguntei se ele achava se fui eu quem havia destruído o parque. Ele me disse que não, que ele sempre teve a impressão de que era eu quem o havia criado de alguma forma, e que, no entanto, ele ficou feliz de vê-lo queimar até o chão. Depois dele escutar a minha descrição anterior de coisas que nunca aconteceram, ele agora desconfiava do seu próprio passado e me disse para não insistir muito nisso. Mas com certeza eu não pude evitar. Dias depois de voltar para casa, retornei ao canteiro de obras sozinho. Não havia galpão ou a base da torre, mas o terreno onde eles estavam estava destruído. Só pude deduzir que algo havia sido removido recentemente. Depois disso, as coisas voltaram ao normal. Trabalhei, dormi, comi e naveguei na web. E nunca mais tive lembranças do parque. Há algum tempo atrás, peguei novamente os antigos álbuns de fotos da família e os examinei. Dei uma dupla olhada em uma foto, virando a página para trás depois de perceber que eu tinha visto algo estranho no cenário de fundo dela. Eu devia ter 5 anos quando fui fotografado. Eu estava no tapete, de pijama e sorrindo. O flash tinha sido usado, então eu estava iluminado. Todo o resto estava na maior parte escurecido, mas os blocos de plástico de Lego atrás de mim refletiam luz suficiente para aparecerem, pelo menos parcialmente. Algum tempo antes daquela trágica viagem de fim de semana, montei com o Lego um portão frontal com blocos de cores diferentes, com espaço atrás para o resto de um parque de diversões. Rabiscado por um hidrocor, no papel colado na placa no alto do portão, estavam as palavras Kidland. Depois de várias semanas me perguntando e me preocupando com o que tudo aquilo significava, eu pensei nos amigos que um dia eu imaginei ter feito. Talvez, nesta realidade, eles ainda não estivessem cansados do mistério. Bem, além dos esboços e minha inexplicável foto com o Lego, eu não tinha fotos do local para compartilhar, já que eu nunca tinha tirado nenhuma. Mas eu tinha a história mais inacreditável da minha vida, e isso me deu um ponto melhor para começar do que da vez anterior. Verifiquei se o fotoblog da Kate ainda estava ativo e enviei para ela o mapa desenhado de um pitoresco parque de diversões da Flórida. Decidi que finalmente era a minha hora de contribuir. E uma última coisa. Eu vi no Google Maps. O local agora é um estacionamento. Olá! Se você chegou até aqui, então nós temos mais perguntas que respostas. Será que Kidland era realmente um lugar real? Ou algum tipo de histeria coletiva que afetou a um grupo de pessoas? Podem ser memórias de algum universo alternativo ou uma manipulação mental feita por um projeto secreto. Se você tem mais alguma teoria,
Compartilhe ela nos comentários. Eu gostaria de saber qual é a sua.